Bem-vindos a mais um vídeo sobre histórias do Reddit. Não se esqueça de dar o like e se inscrever no canal, assim você me ajuda demais e não perde mais nenhum vídeo. Meu marido tem atitudes ridículas ao praticar seus esportes extremos. Agora que temos filhos, quero que ele pare. Como faço isso? Isso está chegando ao limite porque no momento estamos em férias de esqui com minha família. Na maior parte, estamos nos divertindo muito com meus pais, irmão, filhos, tia, primos e seus respectivos filhos. Está sendo ótimo. Meu marido vive para essas coisas, mas enquanto estamos sendo mais sociais, ele está na fila do teleférico às 9 horas e desce a montanha às 16h30, pontualmente. Ele não faz pausas para tomar chocolate quente conosco e não almoça conosco. Ele come no jantar da família, mas, em vez de ficar acordado contando histórias e bebendo vinho, ele vai para a cama e ouve música até dormir. Então, primeiro ponto contra ele, estou irritada com ele por ser tão antissocial. Mas a irritação é agravada pelo fato de que ele está tendo comportamentos pelos quais brigamos muitas vezes. Ele não percebe que não tem mais 19 anos e agora tem filhos e responsabilidades. Descobri ontem à noite que ele fez amizade com um grupo de jovens locais que o levaram para as colinas dos fundos, onde há pedras e penhascos para pular, mas isso fica fora da área de esqui, então ele tem que esquiar até a estrada e pegar carona de volta à estação de esqui. Estou furiosa, literalmente vendo vermelho, com vontade de fazer coisas terríveis com ele de raiva. Isso é ruim o suficiente, mas temos a mesma briga toda vez que vamos a qualquer lugar, seja surfar, andar de mountain bike, escalada, você escolhe, ele sempre exagera. Temos a mesma briga quase todas as noites da semana porque ele pratica jiu-jitsu brasileiro e volta com os joelhos machucados ou o rosto todo arranhado. Estou cansada disso. Em defesa do meu marido, ele é um ótimo pai e tivemos 2 filhos com uma diferença de idade muito menor do que planejamos, e ele é muito solidário e bom em me dar uma folga. Mas isso torna seu comportamento irresponsável ainda mais evidente, porque eu não posso criar 2 filhos pequenos sozinha se ele se matar voando pela montanha sem patrulha de esqui, ou surfando ondas muito grandes, etc. E para piorar as coisas, ele diz que mal pode esperar para levar nossos filhos em todas as suas aventuras assim que eles forem grandes o suficiente. Como eu disse, não posso criar 2 filhos pequenos sozinha. Como faço para fazer ele parar com essas loucuras e levar suas responsabilidades a sério? Edição, isso explodiu, desculpe por não estar por perto para participar, uma reviravolta irônica, esquiei o dia todo com meu primo e me diverti tanto que meu marido realmente me venceu. Para responder às preocupações mais comuns. Temos um grande seguro de vida através do trabalho do meu marido, que, até onde eu sei, cobre tudo, mas preciso verificar. É parte do trabalho dele, então pagamos prêmios muito baixos por ele. Escolhi ser uma mãe que fica em casa, sinto falta da minha carreira às vezes, mas amo passar tempo com os 2 filhos, meu marido trabalha muito para me proporcionar isso. Nosso primeiro filho foi planejado e esperávamos ter vários anos entre os filhos, mas as coisas acontecem e é um pouco mais estressante do que eu esperava, mas amamos os 2 filhos. Meu pai adora meu marido e é introvertido como Gregory, então ele vai para a cama enquanto o resto de nós está conversando até tarde da noite. Meu pai adora ouvir sobre todas as aventuras de Greg. O que é ruim para mim, porque meu próprio pai não apoia meus desejos. Obrigada por todos os conselhos, tenho algumas leituras para fazer. Espero poder atualizar quando chegarmos em casa. Atualização. Então, aquele post realmente repercutiu. Eu publiquei por volta das 7h30 da manhã de segunda-feira, enquanto a família se arrumava, não recebi nenhuma resposta e fui esquiar. No horário do almoço, já tinha cerca de 200 respostas e, quando voltei naquela noite, já passava de 500. De longe, meu maior post no Reddit até agora, geralmente são sobre trabalhos manuais e artesanato. Passei a noite de segunda-feira lendo cuidadosamente todas as respostas, porque todas tinham muito valor. Uma se destacou, e peço desculpas à pessoa que a fez, pois não posso mencioná-la pelo nome, mas essencialmente essa pessoa disse que parecia que eu estava misturando 2 questões. Meu marido assumindo riscos e ele não sendo sociável durante as férias. Acho que, em nome da brevidade, deixei de fora alguns detalhes. Descobri sobre o esqui de Gregory em áreas remotas porque ele é basicamente o herói do meu pai, e meu pai o escutou extasiado enquanto Gregory contava suas histórias de esqui em áreas remotas com adolescentes locais, pulando de penhascos de 20 pés na neve. Fiquei profundamente irritada com Gregory, pois foi a primeira vez que ele foi sociável com alguém.
Estávamos no terceiro dia de férias e ele tinha ido para a cama às 8 horas todas as noites para acordar e esquiar. Eu estava com ciúmes de como a esposa do meu irmão e as esposas dos meus dois primos estavam tão envolvidas com a família. Então, eu confundi minha irritação com ele, e, francamente, com meu pai, por serem antissociais e correr riscos. As postagens de outro dia realmente me ajudaram a perceber isso, e eu fiz questão de ser mais gentil com ele. Também ajudou que, na noite de segunda-feira, o marido da minha prima ficou completamente bêbado em nosso apartamento e começou a xingar muito. E isso aconteceu enquanto crianças de 1 a 10 anos estavam todas no mesmo espaço relativamente pequeno. Ele e minha prima tiveram uma briga extremamente embaraçosa e pública, que começou dentro de casa e terminou do lado de fora, ao alcance de toda a vila próxima da área da base. Isso me fez perceber que, por mais irritada que eu possa ficar com Gregory e seu desejo de não ser sociável na maioria das ocasiões, ele nunca, jamais me colocaria em uma situação assim, o que me ajudou a ganhar alguma perspectiva. Ontem à tarde, enquanto minha prima e seu marido se preparavam para ir embora, ele estava agindo como um idiota ao dirigir, provavelmente com uma ressaca terrível, no estacionamento e acabou batendo na neve, causando danos significativos na lataria do novo Lexus deles. Ele saiu xingando e reclamando no estacionamento, parecendo um bebê impotente, gritando para minha prima que ela precisava ligar para alguém, droga. Gregory e meu pai desenterraram o carro dele com calma e tranquilidade, conseguiram encontrar algum cascalho para tração e depois deram ré para tirar o carro. Tudo isso levou talvez 10 minutos. Isso me fez perceber que, muito possivelmente, todas as experiências de Gregory em lugares remotos, como andar de bicicleta, esquiar, caçar com arco e flecha, etc., ensinaram-no a ser tranquilo e conhecedor em uma situação de alta pressão, e ele simplesmente fez o que tinha que ser feito. Eu me senti muito sortuda e com muita pena da minha prima. Eu estava vendo aquele homem de ressaca, acima do peso, chorando no meio do estacionamento porque isso é uma grade de $6.500 no carro dele. Enquanto meu marido, muito atraente e em forma, que não bebe, desenterrava calmamente o carro inteiro. Ontem de manhã, perguntei a ele se ele estaria disposto a esquiar comigo naquele dia, e ele disse que sim, que esperava que pudéssemos ter pelo menos um dia juntos. Então, aqui vai outro ponto contra mim por não ter me comunicado com ele e assumido que ele me veria como algo chato para o dia de esqui dele, então nem sequer quis perguntar se ele esquiaria comigo. Na verdade, nós nos divertimos muito juntos e ele é tão experiente que realmente me ensinou mais do que eu provavelmente aprenderia em uma aula paga. Enquanto estávamos no teleférico naquele dia, eu trouxe calmamente minhas preocupações sobre o esqui em áreas remotas, eu tendo que cuidar das crianças. Em outras férias, como eu disse, minha mãe e minha tia ficam responsáveis pelas crianças, mas hoje eu e a esposa do meu irmão estamos cuidando das crianças enquanto minha mãe e minha tia esquiam, enquanto ele vai fazer atividades. Ele me garantiu que o esqui em áreas remotas naquela área era muito seguro, mas que no futuro ele compraria todo o equipamento necessário, colete flutuante, detectores de avalanche, para reduzir os riscos. E ele disse que lamentava ter me deixado sozinha para surfar em nossa última viagem e que se esforçaria muito para conversar antes e entender quais seriam seus desejos para qualquer viagem específica, e que seria uma conversa com diálogo e concessões, em vez de ele apenas presumindo que pode sair quando as ondas estão grandes. Eu também disse que sentia muito por estar fria com ele desde o início da viagem, mas que eu apreciaria se ele tentasse ficar um pouco mais tempo todas as noites. Ele disse que é um segredo mal disfarçado que ele não suporta o marido da minha prima, porque ele está sempre tentando se destacar e rebaixar Gregory por uma infinidade de razões. Eles trabalham em uma área similar, então acho que há uma espécie de rivalidade, e agora que ele se foi, ele se sentirá mais à vontade. Então, ontem à noite, Gregory cozinhou bifes para todos e ficou acordado um pouco mais tarde, 8h30 é mais tarde, certo? E conversou e parecia estar se divertindo. Então, hoje, como era um dia de folga planejado para mim cuidar das crianças, concordamos que ele poderia encontrar seus novos amigos bem cedo para fazerem uma caminhada na área antes dos teleféricos começarem a funcionar, e que ele poderia ficar o quanto quisesse, se a neve estivesse boa. Então, basicamente, está tudo bem. Eu amo meu marido mais do que palavras podem dizer, e estou feliz que tivemos esse tempo juntos, porque acho que, embora tivéssemos problemas relativamente pequenos no grande esquema das coisas, estamos saindo disso mais saudáveis e felizes. Se eu não tivesse feito meu post na segunda-feira de manhã, eu poderia muito bem ter tornado o resto das férias miserável para ambos. Muito obrigada por toda a ajuda. Encontrei minha namorada me traindo com um amigo próximo. Eu o denunciei à polícia e a ignorei.
Então, sou um reditor de longa data e decidi contar a todos uma história que acabou de chegar à sua conclusão final. Criei uma conta secundária no Reddit especificamente para isso, pois quero proteger aqueles que não fazem parte da comunidade do Reddit e mudei os nomes de todos os envolvidos. Antecedentes: tristeza à vista. Minha esposa Raquel e eu crescemos em uma cidade grande com cerca de 30.000 pessoas. Nos conhecemos desde cedo, por volta dos 6 ou 7 anos, não me lembro exatamente. Éramos praticamente inseparáveis. Aos 16 anos, começamos a namorar. Quando completamos 18 anos, mudamos para outra cidade para trabalhar, a apenas algumas horas de carro de distância. Aos 20 anos, estávamos casados e compramos nossa primeira casa. Aos 22 anos, descobrimos que ela estava grávida de um menino. Foi então que o desastre aconteceu. Cerca de 5 semanas antes de ela entrar de licença maternidade, uma grande estante caiu e a esmagou. Disseram-me que tanto ela quanto nosso filho foram mortos instantaneamente. 2 colegas dela também ficaram feridos no acidente, um deles ficou paralisado, o outro teve a perna amputada após o acidente. A empresa em que ela trabalhava decidiu continuar usando estantes antigas que haviam sido consideradas inseguras em vez de substituí-las, como uma medida de redução de custos. Ainda não perdoei os executivos e gestores que tomaram essa decisão, pois eles encerraram o amor da minha vida e mataram nosso filho ainda não nascido. Não demorou muito para que me dissessem que eu tinha uma escolha sobre como proceder com o que a empresa dela chamava de compensação, mas eu chamava de dinheiro sujo. Eles queriam fazer um acordo extrajudicial para evitar um processo. Eu, por outro lado, queria vingança. Apenas para esclarecer, isso não é a vingança, isso ainda faz parte da história de fundo. Felizmente, devido à cobertura que o caso recebeu envolvendo vários políticos, o caso foi resolvido rapidamente em tribunal, cerca de 3 anos, e o pagamento para todas as partes foi cerca de 10 vezes o valor que eles haviam oferecido inicialmente. Muitas multas foram aplicadas a eles por violações de trabalho, saúde e segurança, executivos foram demitidos, outros foram presos, etc. Uma história para outra ocasião talvez, quando me sentir confortável para compartilhar. Durante esse tempo, continuei trabalhando no meu emprego em telecomunicações. Minha mãe, Deus a abençoe, mudou-se para me ajudar enquanto tudo isso acontecia. Acho que eu teria desmoronado se ela não tivesse se envolvido tanto. Nesse período, foi oferecida uma promoção que envolvia muitas viagens pelo estado. Pedi para ter um escritório na filial da minha cidade natal, pois queria cuidar não apenas dos negócios no estado, mas também na minha cidade natal, onde não havia representante da empresa, e eles concordaram. Após alguns meses, estabelecemos uma rotina de 1 ou 2 semanas no escritório da cidade, 1 semana em minha cidade natal e 1 ou 2 semanas visitando outras cidades do estado. 1 ano depois, decidi comprar uma casa em minha cidade natal para não precisar ficar na casa dos meus pais todas as semanas que estivesse lá, e para ter a liberdade de ir e vir como quisesse. Isso é importante para a história mais adiante. Cerca de 4 anos depois, nossa história começa. Desculpas se a história de fundo foi um pouco longa. Eu havia acabado de voltar de uma de minhas viagens na sexta-feira e estava verificando algumas coisas em meu escritório quando Harry, o diretor da filial, entrou. Nós crescemos juntos também, mas frequentamos escolas diferentes, mas desde que voltei, desenvolvemos uma amizade muito próxima. Ele perguntou como estavam as coisas e depois me convidou para uma festa em sua casa naquela noite. Um convite de última hora, mas aceitei. Parecia que 1 ou 2 bebidas com os amigos seriam bem-vindas. Foi lá que Harry me apresentou Catherine. Ela era uma nova contratada na filial onde estava localizado o escritório da minha cidade natal e estava conhecendo todo mundo por ser nova na cidade. Nós nos demos muito bem desde o início. Por mais clichê que pareça, era quase como se Raquel estivesse na minha frente, em vez de Catherine. Não vou aborrecê-lo muito com os detalhes, mas depois de 2 anos namorando, decidimos dar o próximo passo e ela se mudou para a casa da minha cidade natal. Até esse momento, tudo estava indo muito bem. Catherine se dava bem com meus pais, os pais de Raquel também aprovaram e ficaram felizes por alguém me fazer tão feliz quanto Raquel tinha feito. Tudo estava indo bem por quase 1 ano, quando as coisas começaram a mudar. As sessões de Skype eram interrompidas repentinamente, vizinhos me diziam que um carro, descrito como sendo de Harry, sempre era visto estacionado no beco atrás da minha casa sempre que eu estava fora, algumas roupas que não eram minhas estavam no meu guarda-roupa. Todas as evidências apontavam para que ela estivesse traindo, mas ela negava e dizia que não estava acontecendo nada. Ela disse que Harry vinha ocasionalmente para discutir negócios, etc., mas nunca dormia lá.
Eu achei que estava sendo paranoico e continuei como se nada estivesse errado, mas sempre tinha a sensação de que algo não estava certo. Passaram-se quase 6 meses desde que descobri que ela havia mentido para mim. Eu acabara de fechar um contrato bastante grande com uma nova empresa, e as negociações terminaram mais cedo do que eu esperava. Em vez de ficar por lá nos próximos dias, decidi pagar um voo de volta antecipado e surpreender todos em casa. Avançando algumas horas, dirigi até minha cidade natal e desci pelo beco atrás da minha casa para entrar sem ser visto e surpreender Catherine. Alguma parte de mim estava curiosa para saber se aquele carro misterioso estava lá. Com certeza, havia um carro bloqueando o portão de entrada dos fundos. Fiquei confuso por um momento, pensando se seria apenas um vizinho negligente estacionando, até perceber que era o carro de Harry. Se não fosse pela alta linha de arbustos que eu havia colocado há alguns anos para ter privacidade, eu poderia ter passado direto pela minha própria casa. Estacionando atrás do carro dele, saí e achei estranho que ele estivesse lá tão tarde, já que ela afirmava que ele sempre saía até aquele horário. Quando me aproximei dos fundos da casa, vi algo que me fez perder o chão. Na minha cozinha, Catherine e Harry estavam tendo uma relação sexual intensa. Fiquei paralisado. O tempo parou. Lá estava meu amigo próximo, tendo relações sexuais com minha namorada no balcão da minha cozinha. Eu não sabia o que fazer. Tantas perguntas passaram pela minha cabeça. Isso era real ou eu estava sonhando? Por que eles estavam tendo relações sexuais na minha casa? Sentindo-me derrotado, virei e fui embora sem que eles me vissem. Sentei no meu carro por uma eternidade. Eu estava chorando. Muito. Mas a tristeza rapidamente se transformou em raiva. O mesmo tipo de raiva que senti em relação aos responsáveis pela morte de Raquel. Eu queria machucá-los. Muito. Como pacifista, não acredito em violência. Foi então que soube que iria puni-los e destruir suas vidas. E que melhor momento para começar do que agora. Estacionei meu carro de volta no beco, longe o suficiente da minha entrada para poder ver o carro de Harry, e então voltei ao portão onde podia ver dentro da casa, e liguei para o telefone dela. Eles ainda estavam nisso quando o telefone tocou. Ambos olharam para o identificador de chamadas e se assustaram quando meu nome apareceu. Eu podia ver que ela estava considerando atender, mas eles deixaram tocar até o fim. Depois de alguns momentos, eles voltaram ao que estavam fazendo e eu liguei novamente. Desta vez, ela atendeu. Enquanto ela estava atendendo, desliguei e voltei para o meu carro. Assim que fiz isso, ela me ligou de volta. Ela perguntou por que eu estava ligando tão tarde, e eu disse que estava a cerca de 10 minutos de casa e não queria assustá-la ao chegar. Ela, obviamente, ficou chocada e agiu feliz que eu estava voltando e a ligação terminou muito rapidamente depois que ela disse que ia se levantar e trocar de roupa. Eu disse tchau e desliguei. Alguns momentos depois, Harry saiu correndo pelo portão e, ainda meio nu, entrou em seu carro e saiu feito um raio. Sorri um pouco, sabendo o medo que ambos estavam sentindo por estarem tão perto de serem pegos. Esperei alguns momentos antes de virar meu carro no mesmo lugar onde Harry tinha estado momentos antes. A noite foi bastante tranquila depois disso, e foi só depois que ela estava dormindo que me levantei e fui para o meu escritório no corredor. Eu não conseguia dormir. Precisava planejar. E planejei muito. A vingança. Minha mãe sempre me ensinou a ser pacifista e a permitir que o karma cósmico siga seu curso. Mas, nessa ocasião, decidi que o karma poderia usar uma ajudinha. Decidi puni-los separadamente, mas destruir ambos. Eu sabia que Harry tinha o hábito de usar drogas. Nada grave, mas ele mantinha isso muito em segredo. Eu só soube disso acidentalmente ao ver um pouco de cocaína e maconha deixadas por aí em sua casa, mas fingi que não vi quando ele tentou esconder. Comecei a ligar para alguns dos meus clientes menos confiáveis e fiz algumas perguntas discretas para conseguir algumas amostras que eles estavam dispostos a ceder. Poucos dias depois, eu tinha um estoque suficiente para meu plano funcionar. Cerca de um mês depois, convidei amigos, incluindo Harry, para uma noite de churrasco. Depois de ter certeza de que havia deixado Harry bem bêbado, disse a ele para passar a noite e dormir para curar a ressaca. Nas primeiras horas daquela manhã, coloquei as drogas e alguns pertences pessoais em vários lugares ao redor do carro dele, com a maior quantidade escondida no compartimento do pneu. Eu estava confiante de que ele não encontraria as drogas ao longo dos meses seguintes, enquanto o restante do meu plano entrava em ação. Tranquei o carro e fui dormir. Também coloquei mais drogas e objetos pessoais em sua casa depois de levá-lo para casa, já que ele ainda estava muito bêbado para dirigir.
Alguns dias depois, fingi um arrombamento, quebrando o vidro da porta dos fundos da minha casa e deixando-a aberta antes de voltar para a cidade para pegar um voo. Assim que pousei, já tinha várias mensagens. Uma delas era da minha mãe, claramente em pânico, que encontrou a porta dos fundos arrombada e chamou a polícia. Outra era da Catherine, chorando, e a terceira era da polícia local pedindo para eu ligar de volta. Depois de retornar todas as ligações, informei a polícia que estava fora trabalho e que voltaria na semana seguinte para conversar com eles. Enquanto estava fora, fiz Catherine ficar na casa dos meus pais até minha volta e pedi ao meu pai para contratar uma das empresas de segurança locais para instalar câmeras e um sistema de alarme depois de obter a autorização da polícia para não prejudicar a cena do crime. Quando cheguei em casa, fiz o que era esperado, fingi que não podia acreditar que isso tinha acontecido e perguntei por que alguém faria isso. Depois de verificar tudo minuciosamente e descobrir que os itens que eu tinha levado estavam desaparecidos e registrar um boletim de ocorrência, fiz um representante da empresa de segurança explicar para Catherine e para mim como funcionavam as câmeras e o sistema de alarme. Então veio a pergunta que eu estava esperando. A pergunta sobre o que aconteceria se estivéssemos fazendo algo pessoal e não quiséssemos que fosse gravado. Ela agiu um pouco tímida ao fazer essa pergunta, mas eu sabia exatamente por que ela estava perguntando. O representante da empresa de segurança nos assegurou que recebia essa pergunta com frequência e nos mostrou no computador doméstico como desativar a gravação de certas câmeras para proteger a privacidade dela. Enquanto o acompanhava até a porta para se despedir, perguntei se poderia ser enviada uma notificação caso as câmeras fossem desligadas, apenas como precaução de segurança. Ele voltou e me ajudou a configurar notificações por e-mail e saiu pouco depois. Fantástico! Agora era só esperar. Nessa fase, recorri ao Legal Advice para obter ajuda em relação às leis para casais em meu país. Eu precisava ter certeza de que meu plano futuro poderia ser feito legalmente e que eu não seria obrigado a pagar dinheiro ou patrimônio para Catherine, pois eu não sabia se éramos classificados como um casal de fato ou não. Sendo o único beneficiário do espólio da Raquel, eu não queria ser surpreendido por qualquer ação legal da Catherine para tomar parte do espólio. Eles foram muito prestativos e me colocaram em contato com um ótimo advogado que me garantiu que, devido ao fato de que, embora estivéssemos namorando há quase 4 anos, não tínhamos vivido juntos tempo suficiente para sermos considerados um casal de fato. E, além disso, porque eu pagava todas as contas da propriedade onde ela morava e ela não pagava aluguel, ela não tinha base legal para fazer qualquer reivindicação financeira contra mim. Apenas para garantir, ele redigiu um documento bem sólido, caso houvesse algum problema legal. Na semana seguinte, meu trabalho me abordou e ofereceu uma promoção para voltar à cidade e liderar a equipe da qual eu fazia parte, o que significaria que eu não precisaria viajar com tanta frequência e estaria em uma única localização. Devido ao sucesso de estar localizado na minha cidade natal, eles estavam considerando ter de 3 a 5 representantes passando 1 ou 2 semanas nas cidades vizinhas maiores, incluindo minha cidade natal, como parte da minha equipe. Eu aceitei e comecei o processo de transferência, que levaria cerca de 6 semanas. Perfeito. Mais do que tempo suficiente para reunir todas as minhas provas. Ao voltar à minha cidade natal na semana seguinte, comecei a colocar o resto do meu plano em movimento. Pedi a Harry para aprovar uma semana de férias para Catherine dentro de 2 semanas. Eu queria enviá-la e algumas amigas em um retiro antes de tomar a maior decisão da minha vida pela segunda vez. Ele ficou animado e me deu um grande abraço, parabenizando-me por estar disposto a dar esse passo novamente. Eu o abracei de volta, mas não da forma que ele imaginou na época. Ele concordou e bloqueou a semana para mim. Pedi a ele para não contar a ninguém, pois eu queria que fosse uma surpresa ainda maior. Eu sabia que, mesmo assim, a notícia se espalharia pelo escritório, mas era o que eu queria. Naquela noite, contei a Catherine que tinha reservado uma semana em um spa tropical para ela e 2 amigas, todas as despesas pagas. Sem perguntas, ela só precisava escolher 2 amigas e voltar para a maior surpresa de sua vida. Ela gritou como uma criança que acabou de descobrir que todos os doces da loja seriam dela. Então, contei a ela que na semana seguinte eu passaria na cidade preparando um grande cliente, um dos meus maiores, e precisava de algumas pessoas da minha equipe para ajudar antes de viajar na semana seguinte, e eu não estaria em casa até a segunda-feira em que ela estaria saindo, então eu não poderia vê-la, o que parecia decepcioná-la, mas eu disse a ela que valeria a pena quando ela voltasse. O que eu não contei a ela, foi que eu tinha decidido tirar 2 semanas de férias no outro lado do país, me preparando mentalmente para a tempestade que estava prestes a explodir no momento em que ela pisasse no avião, além de aproveitar minha primeira fase de liberdade.
2 semanas depois, no domingo, eu voltei de avião e comecei a dirigir para casa. Chegando lá, dei uma passada rápida pela minha casa e, com certeza, o carro do Harry estava lá. Como na primeira noite em que os peguei, estacionei um pouco distante e verifiquei as câmeras. Dormindo, na minha cama. Nenhuma surpresa, honestamente, já que eu tinha gravado eles fazendo isso constantemente nas 2 semanas em que estive fora. Em seguida, fiz minha primeira ligação para a polícia, bloqueando a identificação do chamador. Eu disse a eles que eu era um dos meus vizinhos e vi alguém rondando num carro no beco atrás da minha casa e, ocasionalmente, passando algo pelas janelas para carros que passavam, enquanto também olhava para o meu quintal, e estava preocupado que eles estivessem vendendo drogas ou prestes a invadir a propriedade de alguém. Eu dei a eles a placa do carro e uma descrição. Eles disseram que enviariam alguém em alguns minutos, então eu agradeci e desliguei. Então, liguei para Catherine e disse que estava a cerca de 10 minutos de casa e que sabia que ela estava voando no dia seguinte, mas que queria muito surpreendê-la. Olhando agora para as imagens das câmeras, dou risada da agitação que eu não ouvi. Em poucos segundos, Harry estava meio vestido e saindo pela porta dos fundos em direção ao carro dele. Naquele momento, eu não poderia ter pedido por uma cena mais perfeita. Quando Harry estava saindo em alta velocidade, um dos carros da polícia apareceu na esquina atrás de mim, viu Harry dirigindo rápido e o perseguiu. Depois de chegar em casa, cumprimentar uma animada Catherine e fazer tudo de casal, ela dormiu novamente. Eu, por outro lado, não consegui pregar os olhos. No dia seguinte, ela e suas amigas foram embora de carro. Depois que elas saíram, tive que esperar algumas horas, mas comecei a executar meu plano. Liguei para meu amigo, que trabalhava com mudanças, e me desculpei pela notificação tardia, mas precisava que ele embalasse e mudasse minhas coisas na sexta-feira. Depois de combinar o horário, disse a ele que ele precisaria levar algumas caixas para um depósito, o que ele disse que não seria um problema. Então, comecei a empacotar as coisas de Catherine. Mais tarde naquele dia, recebi uma ligação da polícia para ir identificar algumas propriedades que eles haviam apreendido de um suspeito na noite anterior, que correspondia à descrição de propriedades que eu havia relatado como roubadas. Sorri para mim mesmo, feliz que meu plano para Harry tinha dado certo, e respondi que estaria lá em breve para buscá-las. Claro, quando cheguei lá, alguns itens ainda estavam faltando, pois deviam estar na casa dele e a polícia ainda não tinha procurado lá. Nesse momento, a cidade já estava agitada com notícias. Eventos da minha cidade natal não ficam secretos por muito tempo. Harry foi desonrado e demitido imediatamente por posse de drogas e propriedade roubada, e nossos chefes respectivos, em nome da empresa, me pediram desculpas formalmente durante a semana. Naquela noite, fui para a casa dos meus pais e contei a eles e aos pais de Raquel o que aconteceu, omitindo alguns detalhes, e que estava voltando para a cidade depois de ser promovido, mas Catherine não faria mais parte da minha vida. Eles ficaram bem chateados no começo por eu não ter contado o que estava acontecendo, mas ficaram felizes por eu estar lidando com tudo de forma madura e por não ter caído ao nível dela, apesar de não concordarem com o afastamento dela. Mas depois de algumas bebidas, risadas e lágrimas, fui para casa. Na sexta-feira à tarde, após uma semana agitada organizando faxineiros para a semana seguinte, a imobiliária para colocar minha casa no mercado de aluguel e várias outras tarefas no escritório da minha cidade natal, empacotei algumas coisas no meu carro e dirigi para a casa dos meus pais para me despedir antes de viajar. Antes de partir, fui à casa de Beck. Beck tinha sido uma das amigas mais próximas de Raquel desde criança. Ela era a única outra pessoa que sabia o que estava acontecendo, exceto pelos detalhes sobre Harry. Sem a ajuda dela, eu não teria sido capaz de organizar tudo tão rapidamente. Entreguei a Beck uma pasta grande com todas as provas da traição dela, bem como a carta e alguns outros documentos legais do meu advogado afirmando que ela estava proibida de entrar em contato comigo, e os detalhes de como acessar suas coisas no depósito que eu havia alugado. Depois de uma despedida rápida, parti e voltei para a cidade. No domingo, acordei com várias ligações perdidas, mensagens de voz e mensagens de texto. Aparentemente, Catherine voltou mais cedo após ser alertada de que havia algo estranho na cidade, só para encontrar uma casa vazia e uma placa de aluga-se na frente. Desesperada, ela foi até a casa dos meus pais, que fecharam a porta na cara dela no momento em que responderam, obrigando-a a ligar para todo mundo até que de alguma forma conseguiu ser contatada por Beck e soube que tinha um pacote para ela. Fui informado de que ela não reagiu bem a isso, como eu já sabia pelos inúmeros textos e mensagens raivosas dela me acusando de armar para Harry, de ser enganador, etc. Estava preocupado que ela pudesse aparecer na minha porta, mas nada aconteceu.
5 semanas depois de sair e ser promovido, escrevo tudo isso para você, caro leitor. Edição: muitas pessoas estão me perguntando o que aconteceu com o Harry, por que fui tão duro com ele e por que eu me incriminei, especialmente na internet. Depois de fazer algumas perguntas para amigos, a resposta é que Harry enfrentará alguns meses de prisão, pois é a primeira vez dele, mas poderá sair mais cedo. Eu achei necessário para a história. Ninguém, exceto eu mesmo, sabia o que eu tinha planejado para fazer com Harry, o que me levou a omitir detalhes cruciais que poderiam me identificar de forma inequívoca, bem como alterar a descrição de certos locais para colocar essa história em qualquer lugar do mundo. Apenas para esclarecer, já havia provas suficientes na casa dele, eu apenas forneci os meios para a polícia investigar ainda mais sua atividade em sua casa. Dito isso, não me arrependo do que fiz com ele, pois ele conhecia tanto a Raquel quanto a mim desde criança e sabia o quanto foi difícil para mim reconstruir minha vida depois da morte dela. Para aqueles que também estão perguntando se estou preocupado com Harry descobrir e apontar as autoridades na minha direção, eu sei que ele não usa o Reddit. Sei que Catherine tem uma conta, mas não vi atividade recente para afirmar que ela entrou em algum momento. Quanto a outros usuários do Reddit, quem sabe? A maioria das pessoas com quem sou amigo na minha conta principal pode reconhecer essa história se a encontrarem, mas, quanto às preferências de navegação fora dos subreddits que frequentamos, não posso dizer. Quanto a Catherine, as pessoas questionaram por que eu não fiz mais com ela ou por que fiquei por tanto tempo. Honestamente, quase a expulsei após alguns dias, mas queria reunir evidências e provar sua traição para que todos que a conheciam soubessem o que ela havia feito. Ela é uma espécie de socialite, palavras dela, e eu sabia que ao expô-la, sua reputação seria arruinada. Quanto ao que aconteceu com ela, fui informado de que ela se mudou para outro estado recentemente após ser transferida. Pessoas com quem conversei hoje me disseram que ela foi colocada principalmente em funções administrativas antes da transferência, devido ao fato de ter havido muitas críticas após os rumores se espalharem pela cidade. As pessoas questionaram a legalidade do que fiz com ela, mudando todas as coisas dela, enviando ela e algumas amigas para longe, gastando uma boa quantia na viagem, etc. Moralmente, eu entendo que foi uma jogada meio sacana criar altas expectativas do que ela achava que ia acontecer. Isso, aliado à destruição de sua reputação na cidade, era o meu objetivo final, fazer com que ela experimentasse ter tudo desmoronando ao seu redor. Mas, do ponto de vista legal, eu tinha todo o direito. Durante o tempo que ela morou comigo, ela nunca atualizou nenhuma de suas informações pessoais, carteira de motorista, registro de votação, etc., para refletir que ela havia se mudado para minha casa. Descobri essas informações durante a preparação com meu advogado. Sem provas concretas no papel de que ela estava residindo lá e porque não atendíamos aos requisitos de facto, eu podia fazer o que fiz sem risco de consequências legais. Por fim, para aqueles que dizem que minha história é falsa, que sou apenas alguém atrás de karma, um sociopata, hoje em dia, quem não tem algumas tendências sociopatas, serei honesto e direi que não tentarei mudar suas mentes sobre isso. Todos têm o direito de ter suas opiniões sobre as histórias compartilhadas no Reddit e suas opiniões sobre aqueles que as compartilham. Muito obrigado por assistir, comente sobre as histórias e dê like se gostou. Se inscreva no canal e ajude na meta de 16 mil inscritos. Uma boa noite pessoal.